queridos, graça e paz. Estou aqui nesse momento aqui para falar um pouco sobre justificação pela fé. É um dos temas pedidos aí nos stories aí alguns dias atrás. Eu demorei um pouco porque é um tema um pouquinho que tem bastante coisa para falar. Eu vou tentar ser o mais breve possível falando desse assunto, trazendo textos que são diretos quanto a essa doutrina, que é a doutrina da justificação pela fé. Então, o texto que eu vou usar aqui vai ser Romanos 3, do versículo 21 ao 31. Né? Pode ser que eu não leia todo ele aqui, mas eu vou procurar ler basicamente todos. Eu vou ler os dois primeiros versículos, para você entender mais ou menos o que é a justificação pela fé. Olha lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aí, agora eu vou entrar, contextualizar aqui para vocês. Qual é o contexto que Paulo está falando aqui, que não há distinção? Por que não há distinção? Porque também não há distinção para todos estarem em pecado, que foi um dos argumentos que Paulo usa aqui, que todos estão debaixo do pecado, tanto judeus, aquele povo que foi escolhido por Deus, que recebeu os oráculos de Deus, né, o conhecimento, a lei de Deus, foi eles que receberam, mas eles também, por terem recebido a lei de Deus e não conseguirem cumprir, eles também estavam debaixo do pecado. E a lei revelava isso, revelava o pecado. E essa era uma das funções da lei, como diz aqui, como está escrito aqui no versículo 20, né, do capítulo 3 também. Depois vocês dão uma conferida aí, ó, como é que está escrito, ó. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, ou seja, por cumprir a lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tem um outro texto que Paulo usa, que ele fala que eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Porque quando ele fala não cobiçarás, logo fala o que cobiçar? E aí você começa a ver, enxergar em você aqueles pecados, de cobiçar alguma coisa, de desejar aquilo que não é agradável a Deus, ou com a intenção impura e imoral e tudo mais. Então, a lei revela o pecado do coração do homem, certo? Enfim, e aí por isso, ninguém poderia cumprir aqueles 10 mandamentos. Ninguém. Todo mundo vai cumprir um, quebrava outro, já quebrou todos. Porque se você quebra um mandamento, você já descumpriu toda a lei de Deus. Então ninguém poderia cumprir toda a lei, né? E a lei vem para revelar o nosso pecado. Tanto é que se você for evangelizar alguém, você vai usar a lei de Deus, esses 10 mandamentos. Vai falar, quero ver se você realmente é uma pessoa boa mesmo, né? Se você é uma pessoa justa, né? Então vai lá, os 10 mandamentos. A lei cala sua boca, não tem como, porque você é pecador, não tem como você fugir disso. Então, aí Paulo entra nessa aqui, mas o homem, ele é depravado totalmente. E aí ele usa, né, do versículo 9 ao versículo 18, do capítulo 3, ele usa textos do Antigo Testamento, que provam que Deus lá já falava que o homem, ele não é bom e ele não busca Deus. Enfim, os versículos estão assim, ó. Primeiro ele fala que estão todos debaixo do pecado. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Né? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos ou gentios, né? Porque gregos ele estava remontando a um povo que não era o povo judeu. O povo judeu ficava, não, mas nós que somos judeus e tal, para nós que foi dada a lei, então por que esse povo aí está agora crendo e eles serão justificados também? Eu falei, não, todos estão debaixo do pecado, todos, tanto judeus quanto gregos ou gentios, né? Todos estão debaixo do pecado, sem distinção. Por isso que lá no versículo 22 ele vai falar sem distinção. E aí ele vai continuar, estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, ele vai usar uma série de textos do Antigo Testamento, né? Ele vai falar, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há quem, nenhum sequer. Ou seja, e aqui segue, depois você lê aí, né? Porque eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito longo aqui o vídeo. Mas você lê todo esse texto aí, do versículo 9 ao 18. E aí depois ele vai entrar, o judeu não constitui exceção. Entende? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Ou seja, os judeus falavam, a lei foi dada para nós. Eu falei, então, porque você... Aí Paulo fala, então, se vocês não conseguem cumprir, vocês sabem disso, que vocês não conseguem cumprir, no coração de vocês, a consciência de vocês acusa vocês em relação a isso. Então, vocês não conseguem cumprir a lei de Deus, que foi dada a vocês, logo vocês também são indesculpáveis. Vocês também estão debaixo da lei e vocês... A boca de vocês tem que ficar calada diante dessa lei, porque ela revela que vocês são pecadores também, entendeu? Então, todos, ó lá, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Ó, na lei, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. É o que eu falei.
e todo o mundo seja culpável perante Deus. Aí versículo 20, que eu já tinha lido, visto que ninguém será justificado por obras diante dele, diante de Deus, por obras da lei. Não vai ser por causa de lei, entendeu? Por cumprir a lei ou praticar a lei, que você vai ser justificado, né? Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, ela te condena, a lei te condena porque ela vai identificar em você, vai diagnosticar em você o pecado. Então todos aqueles pecados que é dito sobre não farás ídolos, não tomarás o nome de teu Deus em vão, tudo isso, toda vez que você cai em algum pecado desse, não adianta, mesmo você sendo crente, você ainda pode cometer esses vacilos, cometer esses acidentes. Mas uma pessoa que não tem Cristo é pior ainda, porque ela vai cometer aquilo lá e não vai se arrepender, pra ela tá tudo certo, não tá nem aí, ela não tem conhecimento da verdade, só conhece aquilo que foi revelado pela criação, né? Isso também a torna culpável, porque ela sabe que através da criação existe um Criador, né? Então isso já torna ela uma pessoa culpada, né? Uma pessoa que justamente será culpada e será julgada no último dia e condenada. Isso daí, na verdade, já condena ela, né? Enfim. E aí, por isso que Paulo, no versículo 21, ele vai dar seguimento, mas agora sem lei, ou seja, não era por obras da lei que a pessoa era justificada, certo? Porque a lei revelava o pecado. Logo, agora sem lei, sem exigência nenhuma, Deus não vai pedir nada, que você faça nada, porque você não tem possibilidade alguma de fazer isso, porque você está morto nos seus pecados e delitos, como consta lá em Efésios 2, 1, né? Todos estão debaixo do pecado aqui, e todos estão mortos nos delitos e pecados, como está escrito em Efésios 2, 1, pois confira lá. E aí, Paulo vai seguir, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que é esse testemunho da lei e dos profetas? A lei mostrando o seu pecado, mostrando que você é impossibilitado. Você não consegue cumprir a lei de Deus, que é santa, né? Essa impossibilidade revelada a você mostra que você precisa que alguém te justifique. Fora isso, você está perdido, entendeu? Você precisa de alguém que tenha misericórdia, que se use de misericórdia para você, para com você, para que você seja justificado, entendeu? Crendo nessa pessoa, que aí no caso é Cristo. E a gente vai seguir aqui. Então, os profetas testemunhavam Isaías 53, depois você lê Isaías 53. Parece que Isaías está ali ao pé da cruz, descrevendo tudo o que está acontecendo, e que foi por causa dele que nós fomos reconciliados com Deus Pai. Através das suas feridas, recebemos a paz com Deus, né? Por causa dos nossos pecados, ele foi traspassado, né? Ele recebeu a ira de Deus como castigo, porque ele pagou as nossas dívidas, ele assumiu a responsabilidade por nossos pecados, entende? Então, aí segue aqui, versículo 22, justiça de Deus, essa justiça de Deus, né, que foi manifestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Essa justificação é pela fé em Jesus Cristo. Tanto aqueles do Antigo Testamento, eles já criam nisso, né? E a gente vai ver isso no capítulo 4, sobre Abraão, Davi e tal. Eles eram justificados pela fé, porque eles criam em Deus. Eles criam no Deus da promessa, porque eles criam que Deus era fiel e cumpridor das suas promessas. Então eles criam, né, em Deus, o Deus das promessas. Logo isso era imputado como justiça. Olha que interessante. Eu só vou ler o restante desse versículo. Depois vocês leiam o texto inteiro aqui, né? Justificação pela fé em Jesus Cristo. Romanos 3, 21 ao versículo 31. É brilhante isso aqui. Se for falar tudo aqui sobre esse texto, comentar cada versículo, você vai demorar bastante esse vídeo. Mas só vou concluir aqui, ó. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Ou seja, os que creem, aí já entra na questão da predestinação. Somente os que são predestinados, eleitos, desde antes da fundação do mundo, como consta em Efésios 1, esses serão os que vão crer, entendeu? Porque senão o sangue de Cristo seria em vão, né? Seria um sangue expiação, seria uma expiação ineficaz, né? O sangue de Cristo seria sobre todos, e aí alguns iam rejeitar, né? Bastante gente ia rejeitar o sangue de Cristo, a purificação dos seus pecados. Ele ia rejeitar Jesus. Não quero Jesus não, porque eu sou assim e tal, eu prefiro isso. Eu prefiro viver no pecado do que aceitar Jesus Cristo. Então, prefiro o meu Senhor, que é Satanás, né? Prefiro ser filho, continuar sendo filho do diabo, né? Do que ser filho de Deus em Jesus Cristo. E isso acaba sendo ruim, porém é bíblico. Na verdade, o sangue de Cristo veio para aqueles que creem. É para aqueles que creem. A gente não sabe o número das pessoas que vão crer em Jesus Cristo, que estão crendo, que crerão, né? A gente não sabe, por isso que o evangelho deve ser pregado, porque todos aqueles que são eleitos de Deus irão crer em Jesus Cristo, entende? Mas enfim, é um tema muito, digamos que polêmico aí no meio teológico, enfim.
acadêmico, teológico e tudo mais, porém é algo que está na Bíblia, ok? Está nas Escrituras. Eu não vou me abranger muito nisso porque eu não cheguei a estudar profundamente, eu estou me atendo ao que as Escrituras já me mostraram e me revelaram sobre isso. Então, por que não há distinção? Porque todos estão debaixo do pecado, né, no final do versículo 22. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente por sua graça, olha só isso. Paulo, ele usa duas palavras que são muito parecidas. Se é gratuito é porque você não tinha mérito algum para receber aquilo, né? Você foi justificado gratuitamente, ou seja, você não foi porque você era capaz, você era bom, você era honesto, não sei o que, não. Foi porque Cristo, foi porque você creu em Jesus Cristo. Mediante a redenção que há em Cristo, ou seja, você é salvo mediante essa redenção. Enfim, e mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu santuário como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes o pecado anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador. Ou seja, ele é justo no sentido de que Jesus Cristo teve que ser, ele foi o cordeiro substituto. Foi ele que recebeu o castigo de Deus, que era para cair sobre nós. Essa justiça foi aplicada em Jesus Cristo, porque ele assumiu os nossos pecados, ele assumiu todos os nossos pecados e por isso ele recebeu a ira de Deus sobre ele. Tanto é que em Isaías 53 fala que a Deus agradou moê-lo, né? Agradou moê-lo, e isso o levou até a morte, para você ter uma noção do quão grave é o nosso pecado. Então, através disso, Jesus Cristo, como cordeiro substituto, recebeu o justo juízo de Deus que estava para cair sobre nós. Então, isso prova de que quando Jesus recebe esse juízo, essa justiça aplicada nele, por nós, em nosso lugar, ele agora abre as portas da misericórdia até a segunda vinda dele, que ele voltará como juiz. Aí já será outra história, não vai ser como um salvador, vai ser como um juiz. Então, se você está escutando esse vídeo, preste atenção, você precisa de Jesus Cristo. Você jamais será uma pessoa boa de verdade. Você jamais será uma pessoa que cumpre as leis de Deus de verdade. No seu coração é pecaminoso, ele é maldoso. Sua mentalidade, seu raciocínio, suas emoções é voltadas mais para as coisas que concernem a você mesmo e às vezes aos seus próprios pecados. Você pende aos seus próprios pecados. Mas acredite, existe uma saída para você. Existe uma saída que para todo aquele que crê, né? Existe essa saída. E essa saída é Jesus Cristo. Só Ele pode te salvar de você mesmo e do pecado. Somente Ele pode te salvar, principalmente da ira de Deus após a segunda vinda dele, né? Enfim, então no capítulo 4 é interessante que aqui Paulo vai usar os argumentos de Abraão sendo justificado pela fé. Olha que interessante. No versículo 3, olha o que ele fala. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui ele está fazendo uma referência, veja bem, de Gênesis 15:6, né? Onde Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, ou seja, pela fé ele foi justificado. Ou seja, lá no Antigo Testamento já era pela graça, já era justificado e salvo pela graça. Quem cria em Deus já era justificado pela fé. Eles criam, ou seja, a fé deles era depositada em Deus e isso os justificava, certo? Aí aqui versículos 7 e 8, veja bem. E Davi também. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras, certo? Você é justificado independente se você é bonzinho, se você não é bonzinho, se você é maldoso. Você é justificado pela fé, não é pelas obras, não é porque você cumpre e tal. Porque se você for examinar a si mesmo, você realmente vai ver, e se examinar à luz das Escrituras, você vai ver que você é um pecador e ponto. E você só tem que fechar a boca e aceitar isso aqui: eu sou um pecador e eu preciso de Jesus Cristo. Porque é através de Jesus Cristo que nós receberemos, crer em Jesus Cristo, nós receberemos o Espírito Santo e esse Espírito nos capacitará para as boas obras. E foi para isso que os eleitos de Deus, aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo, eles serão capacitados a serem santos, justos, porque o Espírito de santidade estará continuamente na vida deles, certo? E aí Paulo cita aqui dois versículos, que é o versículo 1 e 2 do Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Olha só, então, ou seja, o nosso pecado foi coberto com o quê? Com a justiça de Deus, que está em Cristo Jesus. Jesus Cristo não teve pecado, logo ele era justo. Então quando ele morre, a justiça dele foi imputada, ou seja, foi transferida a nós, pecadores, e isso nos cobre com esse manto de justiça de Jesus Cristo. Fazendo com que quando Deus, o Deus que se ira todos os dias, conforme em Salmo 5, ele olha para nós, pecadores, ele não vai ver mais os nossos pecados, porque a gente está atrás de Cristo. Cristo está na nossa frente, nos cobrindo, nos protegendo com a sua justiça. E isso, Deus olha para nós e vê a gente como justo. Porque se Cristo não estivesse na frente, nossa, Deus do céu, Jesus, Deus, o Pai, iria nos consumir. Tanto é que isso é um ato de misericórdia de Deus, porque através do seu Filho ele nos justificou. E a gente lembra de um texto em Lamentações de Jeremias, em que Jeremias escreve: se não fossem as muitas misericórdias do Senhor, já teríamos sido consumidos. E é exatamente isso, né? Exatamente isso. A ira de Deus, ela consome, ela acaba com tudo aquilo que é iníquo aos olhos de Deus. Então, é basicamente isso. E aí mais pra frente aqui, o versículo 22 ao 25, olha o que diz aqui, ó. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Abraão ter crido, né? E não somente por causa dele, não por causa de Abraão ou de Davi. Está escrito que ele foi levado em conta, ou seja, ele foi imputado como justiça o crer, a fé em Deus. Mas também por nossa causa, ou seja, os gentios, aqueles que não eram judeus, que Paulo está falando com esse povinho aqui, esse grupinho que eram judeus. Ele está explicando aos irmãos de Roma, que eram judeus, sobre isso. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, ou seja, essa justiça nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, quando Jesus Cristo morre, ele foi morto por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, e ele ressuscita ao terceiro dia para que nós fôssemos justificados. E a ressurreição é uma das etapas do processo de salvação mais importante, que é quando Jesus Cristo ressuscita. É aí que ele tem poder de nos justificar. Então, na ressurreição, nós somos justificados. Isso é maravilhoso. Você lê Romanos, você vai ver isso muito claro. Paulo, ele traz isso muito claro. Depois você pode ler 1 Coríntios 15 também. É um capítulo também muito bom para você meditar sobre a ressurreição de Cristo e o que ela tem a ver com nós. É muito importante, você vai aprender muita coisa lá. Enfim, eu acho que esses dois capítulos aqui, esses textos aqui que eu li para vocês, de Romanos 13 e Romanos 4, deu para entender mais ou menos o que é a justificação. Basicamente, Jesus, ele foi um cordeiro que nos substituiu, né, como um holocausto. Então, esse cordeiro substituto foi entregue como oferta pelos nossos pecados. Como oferta não, como holocausto pelos nossos pecados, para que nós recebêssemos o perdão através desse cordeiro, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, assumindo a responsabilidade pelos nossos pecados, foi ferido, esmagado, moído naquela cruz pela ira de Deus, e até chegou a ter o afastamento, o desligamento de Deus por causa do nosso pecado. Tanto é que ele fala naquela frase épica, Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o espaço entre ele e Deus, que estavam intimamente ligados por causa do pecado. O pecado o separou de Deus naquele momento. Mas é maravilhoso, isso é maravilhoso, porque quando ele ressuscita, é um sinal de que Deus aceitou a sua oferta, o seu holocausto. Ele aceitou a sua própria vida em favor de muitos. E isso nos justifica. Então, creia, é somente pela fé em Cristo Jesus que você é justificado. Não é pelo que você faz, não é pelo que você vai fazer, ou que você tenta fazer aí para alcançar a salvação. Não, você é justificado pela fé em Jesus Cristo. Somente pela fé, é somente pela fé, é somente pela fé. Não tem outro caminho que pode te justificar diante de Deus. É somente pela fé em Jesus Cristo, entende? E aí depois disso já é outra história, enfim, aí já é outro assunto. Que então a fé produz obras, e aí para quem não entende sobre isso, a justificação pela fé, ela não vai entender, ela vai achar que estou falando só uma parte. Então só vou dizer aqui que, obviamente, que a justificação pela fé
é o Espírito Santo, após você crer. Ele estará em você, né? Você receberá o Espírito Santo e assim você será capacitado a andar, a ter uma vida cristã cada vez mais parecida com Cristo. Você vai ter uma capacidade maior pelo Espírito Santo, não de você. Sempre pense nisso. Nada é você, é sempre o Espírito Santo. O que você vê de bom, tem uma frase muito boa que eu esqueci de quem é o autor. O que você vê de bom em mim é Cristo. O que você vê de mal em mim é eu mesmo. Então, é isso, essa é a questão. Então quando a gente produz boas obras e faz isso, e faz aquilo, coisas boas, é o próprio Jesus Cristo em nós, é o Espírito Santo trabalhando em nós e através de nós, não é nós, certo? Então isso tem que colocar a gente sempre num estado de humildade, para que nós não venhamos nos gloriar nas nossas próprias boas obras, como faziam esse povo, que achavam que eles cumpriam a lei aparentemente, mas o coração deles não cumpriam a lei, então isso já se tornava uma hipocrisia, né? Por eles, mesmo tendo praticado tudo certinho a lei, em alguns momentos, né, aparentemente aos olhos de todos, Deus sempre olha o nosso coração, o nosso íntimo. Deus vai julgar o foro íntimo, o nosso coração. Então é isso, meus queridos. Deus abençoe, espero que vocês tenham entendido. Eu acho que é um tema muito abrangente. Vixe, tem diversos livros aí sobre esse assunto. Eu estava escutando alguns sermões aqui sobre isso, do Nicodemos, Paulo Júnior. Li, né, Romanos agora há pouco para me dar uma refrescada na memória. Mas é isso. Caso vocês queiram saber algum assunto aí dentro desse vídeo aí, vocês podem comentar aí, fala sobre tal tema que eu vou anotar. Tem um monte de tema já para falar, mas é basicamente isso aí, sobre justificação pela fé. E a predestinação acaba entrando aí também, porque só crê aqueles que já foram eleitos antes da fundação do mundo. E aí eu peço para vocês, abram a Bíblia de vocês e leiam lá Efésios 1. Se vocês puderem ler Efésios 1, 2, 3, enfim, toda a carta aos Efésios, né, seria muito válido. Mas Efésios 1 ali trata exatamente sobre a eleição, tá bom? Então Deus abençoe, fiquem com Deus. Como esse vídeo tá aqui no YouTube também, eu vou pedir para vocês curtirem, se inscrevam aqui no canal, ok? Se você, seja qual denominação você for, espero que você tenha entendido. Se você não tinha esse conhecimento, você não entendia esse assunto, ou você nunca escutou isso, sei lá, na igreja onde você vai, na denominação onde você frequenta, comente aqui, ó, eu nunca tinha escutado isso. Meu Deus, como Jesus Cristo é maravilhoso. Isso é muito bom, é um feedback muito bom pra mim, porque vai me trazer um retorno de que eu tô explicando aqui e vocês estão entendendo basicamente aí o que eu estou falando. Esse vídeo aí poderia ser muito mais longo, mas no que concerne aos textos que eu li aí, acho que isso aqui foi o suficiente, tá bom? Então é isso, Deus abençoe, fiquem com Deus, até a próxima.